Eu sou o tio André Comanche e hoje vocês vão ouvir uma história de mistério chamada As Sombras da Cidade Antiga. Vamos aquecer? Ouvir histórias faz minha cabeça e eu penso que o meu mundo é de papel. Tudo que eu quiser que aconteça vai estar bem na pontinha do pincel. Vai estar bem na pontinha do pincel. Vai estar bem na pontinha do pincel. Pois é uma história de verdade. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade, estava lá eu brincando com meu melhor amigo, quando de repente apareceu o meu tio mais amalucado. Sabe aqueles caras bem diferentões que gostam de coisas que os outros adultos não gostam? Pois é, ele sempre me dava os melhores gibis, gostava de contar histórias, falar sobre animais, natureza, céus, as maiores mirabolâncias fantásticas. E ele nos apresentou uma proposta irrecusável. Garotos, vamos embarcar numa aventura. Mas para onde, tio? Vamos comigo. De repente, nós já estávamos na cidade histórica de São Cristóvão. Vocês já ouviram falar de São Cristóvão? Pois é, São Cristóvão é uma das cidades mais legais de Sergipe. Ela fica coladinha com Aracaju e esconde um monte de mistérios, de histórias. Eu indico demais, conheçam São Cristóvão. Quando chegamos lá, eu fiquei maravilhado com aqueles prédios que eram pequenos na altura, mas bem largos no tamanho, no comprimento. E os telhados eram cheios de telhinhas bonitinhas, os sobrados de madeira, aquela coisa mais fofinha. Parecia que a gente estava mergulhando numa máquina do tempo e voltando 200, 300, 400 anos atrás no Brasil colonial. As ruas eram todas feitas de pedras gigantes, enormes. As paredes das casas eram grossas. Enfim, eu fiquei muito empolgado para conhecer tudo ali. As ruas, os becos, as vielas. E a gente já queria sair correndo para descobrir tudo. Quando o Marcos disse, calma, o meu tio disse, calma garotos, vamos primeiro ao museu. E aí fomos nós para o museu. E eu gostei muito do museu, o meu melhor amigo também. Nós vimos muito sobre a origem, de onde surgiu, os quadros, as artes, os artistas, a cultura. Mas chegou um momento em que a gente já não aguentava mais e a gente queria correr, se esconder, subir em árvores. E o guia falou, o guia do museu, estamos na metade do percurso. Eu olhei para o meu melhor amigo e disse, você está pensando no que eu estou pensando? Ele disse, eu estou sim. Aproveitamos uma falha do meu tio, ele não estava prestando atenção. E zás! Fugimos do museu escondidos. Não façam isso, hein, galera, não recomendo. E a gente foi parar num lugar chamado Praça São Francisco, que ficava na frente de uma igreja, a principal igreja, a mais linda, a maior de todas. E essa praça era enorme. Nós começamos a brincar na praça, correndo de pega-pega, tentamos subir numa árvore, subimos numa grande cruz de pedra que tinha lá no centro. E quando nós enjoamos, já estava anoitecendo, o sol se pondo, a noite se colocando em São Cristóvão, derramando a sua escuridão por toda a cidade. E aí eu percebi que ao lado da igreja existia um lugar tão misterioso quanto a cidade. Era o convento. Fomos até a porta e não é que estava aberto. Eu disse, Felipe, você tem coragem de entrar? Era o meu melhor amigo. Ele disse, só se for agora. Abrimos a portinhola devagarinho, olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tinha ninguém. E de ponta do pé fomos andando, entrando, começamos a explorar os corredores do convento. As pilastras que sustentavam aquele lugar
eram gigantescas, não dava nem para abraçar. A gente tentou abraçar uma pilastra e não conseguiu, de tão grossa que era. As paredes também pareciam aqueles tijolos que formam as pirâmides do Egito. E cada passo que a gente dava, a gente descobria algo novo e misterioso. Os quadros com anjos e santos. E uma escada muito estranha que dava para o andar superior. Eu olhei para Felipe, vamos subir? Ele disse, vamos sim. Quando nós já estávamos começando a subir, ouvimos um som muito estranho. Eu olhei para ele, o que é isso, cara? Começamos a ficar super assustados. E procuramos de onde estava vindo aquele som. E lá, no teto do convento, lá no telhado, em cima de tudo, estava uma criatura com uns chifrinhos assim e os olhos amarelos bem grandes e brilhantes. E essa criatura continuava a gritar. Eu e ele pensamos que era algum tipo de monstro, alguma maldição, sei lá. Saímos correndo. No pinote, nem olhamos para trás, desesperados, gritando a todas. E encontramos uma sala aberta. Entramos nessa sala, fechamos a porta e podemos respirar um pouco. Mas a gente começou a respirar e já percebeu que tínhamos nos metido em outra fria maior ainda. Nessa sala, pendurados no teto, havia braços, pernas, mãos, cabeças, pés, retorcidos, estranhos, todos eles pendurados em todo o teto. Nós começamos a gritar de pavor. E a gente não sabia se ficava dentro daquela sala mal assombrada ou se fugia da sala e enfrentava o monstro. Olha que loucura! A gente decidiu fugir. Saímos desembestados, correndo, desesperados, quase caímos, nos embolamos e de repente estávamos fora do convento, já na Praça São Francisco. Meninos! Chegou o meu tio, desesperado também, esbaforido, cansado. Onde vocês estavam? Eu estava procurando vocês. Calma, tio, a gente pode explicar. Nós fugimos, a gente pede perdão, mas a gente precisa primeiro dizer a você que esse convento tem um monte de coisa mal assombrada. Nós precisamos procurar um padre, um exterminador, sei lá, uma benzendeira. Meu tio, calma, o que foi que aconteceu? Conta pra mim. E aí primeiro a gente contou que viu uma criatura com pequenos chifres e olhos amarelos enormes e que fazia... Ele disse, calma, isso aí, galera, nada mais é que a famosa rasga-mortalha. O que é uma rasga-mortalha? É uma coruja, uma corujinha. Por isso os chifres, eram aquelas orelhinhas de coruja. E a rasga-mortalha, ela tem o costume de fazer esse som, é natural dela. Diz a lenda no folclore do interior que quando ela passa voando por cima de alguma casa e produz esse som, é porque alguém vai morrer naquela noite. Mas é só folclore, é só lenda popular. Assim meu tio disse, né? Eu acreditei, ele era um adulto, ele sabe o que está falando. E aí eu contei para ele, mas tem outra assombração aí, Marcos, você tá por fora. Existe uma sala cheia de pés, mãos, braços pendurados, retorcidos, escuros. Cara, a gente precisa chamar uma benzendeira. Calma, galera, calma. Isso daí são os ex-votos. Ex-votos? Vocês sabem o que são os ex-votos? Claro que não! Ex-votos são mãos, pés, membros, cabeças esculpidos em madeira. Mas por que alguém vai esculpir essas coisas e pendurar no teto? Ele explicou pra gente. Quando alguém está passando por uma doença, uma dor crônica, alguma enfermidade num braço, na perna, na cabeça, vai até a igreja e ora com todo o seu fervor para o seu santo de devoção. E ora, e ora, e ora para ser curado. Quando a pessoa consegue ser curada,
ela volta lá com aquela peça esculpida e a igreja guarda porque é um presente para o santo. E a gente, agora tá explicado. E então, depois de todas essas explicações, nós comemos um monte de churros que vendia numa barraquinha e voltamos para casa de bucho cheio e um monte de histórias para contar. Essa foi a historinha de hoje, As Sombras da Cidade Antiga, com o tio André Comanche. Até uma próxima!